Resumo da novela O Rico e Lázaro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Samu comenta que Darice está observando Sadraque e Mesaque, que parecem interessados em Raquel e Dalila. Para se aproximar, decide encomendar algo com a costureira. Ao saber que Urzabum ajudou a localizar as escravas, Beroso chama o flautista de idiota, mas Samu lembra que ele é protegido da rainha e sugere uma ideia. Asher pergunta a Zack sobre Joana, e ele explica que ela pensa que Asher está morto após encontrar a casa incendiada e ele desaparecido. Zack diz que Rabissares mentiu por maldade e que se quisesse, poderia ter deixado Asher morrer. Sadraque e Mesaque discutem o retorno de Lia por ordem da rainha, causando tensão com Nabucodonosor. Daniel, revoltado, avisa que o rei não ajudará e pede que cuidem das coisas enquanto ele vai ver Lia e Naomi. Abednego decide acompanhá-lo. Zack revela que Nebuzaradan é seu meio-irmão. Asher diz que foi ele que matou a sua família. Asher, tomado pela dor e vingança, mostra a flecha que guarda em memória do pai para vingar sua morte. Zack tenta convencê-lo a falar com Joana, explicando que ela só aceitou casar com ele por pensar que ele estava morto. Asher fica dividido entre contar a verdade ou deixar Joana seguir com outra vida. Antes de sair, Zack lamenta a relação difícil com o pai e se reconcilia com Asher em um abraço emocionado. Sozinho, Asher reflete sobre suas escolhas. Rebeca pergunta como Urzabum está, e ele agradece sua preocupação, dizendo que está bem. Rebeca comenta sobre o passeio de barco de Zack e Joana, desejando fazer algo parecido. Urzabum se oferece para levá-la, mas teme que os pais dela não queiram a amizade deles após o ocorrido no enterro. Rebeca lamenta pela mãe dele, mas Urzabum confirma que ela tomou caminhos errados e entenderá se Rebeca preferir se afastar. Beroso elogia a ideia de Samu, mas ressalta que a construção da estátua de Nabucodonosor levará tempo. Samu destaca que a confusão com as escravas desviou Daniel da investigação, ganhando tempo para agir. Ela pede que Beroso confie nela, garantindo que, se necessário, usará seus recursos para lidar com a situação. Lia e Naomi retornam ao alojamento e são provocadas por Larsa, que insinua que foram tratadas melhor no palácio. Lia responde que receberam respeito, mas Larsa reforça que o descanso acabou e ordena que sejam enviadas as obras do canal, ignorando a condição de Lia. A rainha Neusta, ansiosa, celebra a chegada da noiva de seu filho. Nitocris questiona como ela sabe que a noiva é bela sem conhecê-la, e Neusta afirma que toda princesa é linda. Shamira agradece o elogio, e a rainha Mitis reforça que todos são bem-vindos na Babilônia, desde que respeitem seus lugares. Enquanto isso, Belsazar conta à mãe sobre sua intenção de se casar com a sacerdotisa e menciona ter dado um anel a ela. Nitocris o chama para saber mais, e Aspenais informa a rainha que o rei a aguarda. Lior pergunta a Larsa sobre Asher e Joel, mas Larsa manda ele cuidar da própria vida. Insistente, Lior pede detalhes do que aconteceu na Casa da Lua. Larsa responde que houve um banho de sangue e que Joel morreu ao tentar atacar Asher, salvo por um hebreu, Zack, que interferiu na luta. Lior fica pensativo e, ao encontrar Lia e Naomi vivas, se alegra ao saber que foram salvas após ficarem trancadas sem água e comida. Beroso chega perguntando pelo lobo de Judá e descobre que ele está no calabouço. Ao ver Lia e Naomi, reconhece-as como escravas do palácio e ri de forma debochada. Nabucodonosor confronta a rainha por desobedecer suas ordens, afirmando que ninguém tem o direito de contrariá-lo. A rainha tenta justificar sua atitude, mas o rei a silencia, elogiando Daniel como o melhor governador da Babilônia e deixando claro que apenas ele resolverá problemas envolvendo o hebreu. Talita pergunta a Tamir se acredita que seu pai voltará dos mortos. Ele pede que ela esqueça isso. Samira e Talita, disputando clientes, acabam perdendo uma venda. Ivo afirma que sua irmã está manipulando Shamiran, dizendo que conhece bem o jeito dela e que é uma cobra esperando o momento certo para atacar. Kassaya tenta defendê-la, sugerindo que ela pode ter mudado após passar por dificuldades, mas Ivo insiste que não confia nela e acredita que está tramando algo. Gadiz encontra Matias, que diz sentir sua falta. Apesar do lugar não ser adequado para conversas, ele a beija. Rabissares os vê, mas não reage. Matias comenta que ele não quer confusão. Nabonido pergunta ao filho sobre casamento. Belsazar explica que já deu um anel, só falta a permissão dele, elogiando a beleza da moça. Nabonido concorda, mas acha o filho jovem demais para casar. Nitocris desconfia e pergunta que anel ele deu para Samu-Ramate. Ao descobrir que ele esconde algo, ameaça fazê-lo falar, afirmando que não há segredos com a mãe.
Nicolau questiona Absalom sobre suas mentiras e acusações contra Shag-Shag. Zack chega e pergunta do que estão falando. Nicolau explica que Arioque esteve interrogando todos e que Absalom acusou a adivinha de dever dinheiro ao pai deles. Absalom admite não saber se é verdade e justifica que Shag-Shag não merece consideração. Nicolau critica a mentira, mas Zack concorda que encontrar um culpado pode ser conveniente. Absalom comemora o apoio e provoca, dizendo que a amante babilônica está financiando tudo isso. Samu está satisfeita com o rumo das coisas, e Darise comenta que ela merece por todo esforço. Nitocris surge e provoca, dizendo que finalmente colocou a sacerdotisa em suas mãos. Samu pede respeito, mas Nitocris a acusa de sumir com o anel do príncipe Joaquim, deixando Samu surpresa. Zelfa questiona Helga se realmente acredita que Shag-Shag seria capaz do que a acusaram. Helga diz que, após tudo, ela acredita em qualquer coisa, principalmente por causa da dívida com Shine. Zelfa rebate que Absalom inventou tudo para desviar a atenção, e acusações falsas são graves. Helga, indignada, diz que só ela é inocente, sendo viúva e traída. Ao abrir a porta, encontra Fassur, que chega para conversar. Arioque chega à casa da Lua para conversar com Shag-Shag. Ele lamenta, mas precisa tratar de um assunto delicado, perguntando se ela conhecia Shine e sabia que ele frequentava o local. Shag-Shag responde vagamente, mas Arioque insiste, mencionando a suposta dívida com o hebreu e perguntando onde ela estava no momento do assassinato. Shag-Shag fica em choque. Nitocris confronta Samu, dizendo que seu filho contou tudo e que negar é inútil. Samu tenta justificar, mas Nitocris acusa-a de não tentar interferir em Kassaya e Shamiran, declarando que não permitirá herdeiros ao trono que não sejam do seu filho. Nitocris ameaça expor segredos dela e de Nebuzaradan ao rei se não obedecer. Samu, furiosa, percebe que está sob controle de Nitocris. Beroso chega à obra e ordena que Naomi o abane, enquanto Lia observa. Daniel e Abednego aparecem, e Beroso pergunta o motivo da visita. Daniel diz que veio garantir que as duas não trabalhem até estarem recuperadas, como combinado. Beroso afirma que elas parecem bem, mas Abednego insiste que ainda precisam de mais tempo. Beroso, então, apresenta uma solução. Elas não seriam mais escravas, mas viveriam com luxo e conforto como sacerdotisas no templo de Marduk. Daniel e as jovens ficam chocados. Daniel rejeita a ideia, afirmando que isso vai contra a fé hebraica que crê em um Deus único. Abednego reforça que tal decisão só pode ser tomada de livre vontade. Beroso insiste, dizendo que qualquer mulher escolheria o templo em vez da escravidão, e questiona Lia e Naomi. Ambas recusam firmemente, reafirmando sua fé em Deus. Irritado, Beroso ironiza que preferem a lama da obra ao luxo sagrado. Daniel exige que elas sejam tratadas com dignidade e sem punições cruéis. Beroso concorda, mas avisa que se tentarem escapar, pagarão o preço. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado!